Introdução à Engenharia, Conceitos, Ferramentas e Comportamentos. Esse é o nosso livro-texto da disciplina Introdução à Engenharia, no nosso caso aqui na Mecânica da USP, mas que é livro-texto em várias universidades de todo o Brasil, e por isso nós vamos pagar a nossa promessa em comentar capítulo por capítulo para a melhor utilização dos alunos e também dos professores que porventura adotam esse livro como livro-texto. O livro como um todo, nós já explicamos em outra oportunidade, trabalha as ferramentas, conceitos e algumas outras questões voltadas à engenharia contemporânea. E o primeiro capítulo, com a preocupação não só no curso de engenharia, mas em todos os outros cursos das universidades, nós recebemos o aluno na instituição. Relembrando um pouquinho que foi a nossa trajetória nesse livro, né, Walter? Nós começamos com uma apostila há muito tempo e com o tempo a gente acabou transformando isso num livro. E, para surpresa nossa, como acabou sendo adotado em vários locais, a gente ficou fazendo revisões, novas versões, até que a gente tem esta edição aqui agora, que é uma edição bastante diferente. Bastante melhorada, né? O nosso objetivo sempre, o que foi? O que a gente pretendia sempre com um texto desse tipo? É receber o aluno na universidade, receber o aluno de engenharia na universidade, de qualquer engenharia, mostrar o que é a profissão, alguns aspectos diferentes da profissão, para que a gente, ao receber, fizesse com que ele, de alguma forma, se entranhasse, compreendesse de maneira melhor o que é a instituição, o que é o seu curso, o que é o seu currículo, o que é a sua profissão, com que ela trabalha, e dessa forma o aluno pudesse começar melhor um curso de engenharia e não apenas com o lado técnico. O lado da matemática, física, tudo é absolutamente importante, imprescindível, não tem como fugir de uma coisa desse tipo. Mas a nossa intenção é mostrar que a engenharia vai um pouco além disso também, né? Então, para isso, a gente escreveu um texto com essa conotação. E talvez a gente estava querendo ser bem rápido nessa nossa... Mas vamos usar um pouquinho mais de tempo, porque eu acho que é importante esse tipo de contato com vocês, nossos leitores, para que a gente tenha uma eficiência maior na leitura do livro. Aliás, faz parte da nossa vida de engenheiro, né? Então, esse chegando à universidade se tornou um capítulo tão importante no nosso entendimento que, para complementá-lo, a gente escreveu esse outro livro que em outra oportunidade nós vamos comentar mais profundamente sobre ele. Se chama Anota Aí, onde a gente fez uma coletânea de crônicas, trazendo questões simples, mas fundamentais para os alunos entenderem. Tratando de maneira crônicas, bem-humoradas, questões dentro da instituição. Inclusive com algumas crônicas, a relação professor-aluno, a ideia desse monstro sagrado que é a universidade, isso, mas isso é conversa para outra hora. No livro de Introdução à Engenharia, nesse primeiro capítulo, e como em todos os outros capítulos, ao final dele a gente tem uma seção chamada Tarefas para a Complementação das Aprendizagens. Bem importante, seria interessantíssimo que todo mundo tentasse de alguma forma fazer algumas geralmente o pessoal naquela obrigatoriedade de ler, entre aspas, chega e diz, isso aqui é bobagem, a gente já entende bem, mas são tarefas realmente simples. Só para dar uma ideia para vocês aqui, ó, a gente, dentre algumas dessas tarefas, depois do aluno ler o primeiro capítulo, etc., tem aqui, por exemplo, reflita acerca dos motivos que o levaram a cursar engenharia. Escreva um resumo de suas conclusões. Parece relevante. Se o aluno fizer isso, ele não esquece mais desse tipo de atividade. Para o aluno, e para o professor também. Para o professor da disciplina, ajuda a contextualizar o aluno dentro do curso, dentro da instituição, dentro do currículo, para que ele possa compreender melhor seu papel dentro da universidade. Olha só, Teixeira, até para reforçar isso, na quinta tarefa que a gente propõe aqui, programe por escrito, porque o escrever é fundamental, no mínimo 10 atividades que poderiam contribuir para uma boa formação universitária. Só o fato do aluno ter que vir a pensar sobre isso, e o professor também, já cria um ambiente dentro da escola dentro da sala de aula, que aliás é um dos objetivos desse instrumento didático, onde o diálogo, a reflexão, as trocas de ideias aconteçam, né? Quer dizer, é fundamental que se leia, mas que se leia com crítica. Qualquer texto é assim, né? Se for uma leitura acreditando piamente em tudo que se está lendo, não valeu a pena a leitura. Então, tanto para o professor quanto para o aluno, qualquer um desses capítulos tem que ser lido com crítica, bastante reflexão, porque o processo de educação, o processo de aprendizado, é um processo que depende muito de dedicação, de trabalho árduo, aliás, que aliás nem sempre é árduo, acaba se transformando num prazeroso, né?
um grande prazer se a gente sabe como fazer a coisa. Teixeira, só para encerrar aqui então essa questão, nós vamos voltar obviamente para falar sobre o segundo capítulo. Seria interessante que vocês que acessam a página do NEPET e que estão assistindo a isso, se tiverem alguma outra pergunta, alunos e professores, sobre essas questões que nós estamos trazendo aqui, por favor nos escrevam. Vocês têm todos os endereços disponíveis no site do NEPET, para que a gente possa inclusive aprimorar esse tipo de contato que nós temos. Se a gente se estender um pouco, tudo bem, pode desligar na metade, inclusive na próxima vez. E no segundo capítulo, que acredito que talvez daqui uma semana ou duas a gente volte, nós vamos trabalhar, quer dizer, a temporalidade dentro de uma gravação dessas é muito relativa, mas a gente vai querer realmente conversar bastante sobre o livro, porque a gente sentiu essa necessidade, inclusive, em contatos com outros professores. Isso aí, tá? Boa leitura.